manda. E que possamos seguir sempre no caminho do bem, que possamos fazer sempre a nossa reforma íntima, que possamos sempre estender a mão ao próximo, que possamos ter piedade e caridade para com o outro, e que possamos, Senhor, principalmente, olhar para dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, e assim pedimos permissão para iniciarmos a nossa tarde de estudo. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto de fazer a minha apresentação com um pouco mais de interação. Então, hoje o tema que eu busquei para poder trazer para a gente, deixa eu colocar aqui no compartilhamento de tela. Ok, só um minutinho. Um minutinho. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, sim, Camila. Sim. Então, o tema da nossa palestra hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês, porque como vocês sabem, eu não tenho domínio sobre a nossa doutrina, e eu procuro absorver tudo que eu aprendo aqui com vocês no grupo. Então, até para ajudar a passar por momentos difíceis, né, e principalmente por esse motivo, eu busquei trazer para a gente um pouquinho hoje do que é um amadurecimento psicológico. Espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, podem me chamar. E vamos lá, começamos. Amadurecimento psicológico. Esse tema, gente, ele veio na minha mente e eu não sabia o que eu poderia escrever. Então, busquei algumas referências para trazer essa palestra para vocês. Bom, para começar, o relacionamento interpessoal revela os comportamentos dos indivíduos. Então, quanto mais a gente se relaciona com as pessoas, mais a gente vai descobrir o comportamento de cada uma e um possível reflexo do comportamento das pessoas em nós mesmos. Com isso, a aproximação e a convivência provocam a queda de máscaras. A gente não consegue ser o que a gente não é por muito tempo. A gente pode tentar mostrar uma imagem que não é sua para agradar as pessoas ou para tentar conseguir algo em troca de algum favor. Mas um dia a nossa máscara cai. Então a gente deve sempre procurar viver num caminho certo, um caminho correto, né? Expressar sempre a nossa sinceridade, a nossa honestidade, independente se isso vai soar bem aos ouvidos do próximo ou não. Eu acho que o nosso livre-arbítrio, ele nos dá direito da gente poder se expressar e da mesma forma a outra pessoa com quem a gente conversar também vai se expressar e a gente ou vai chegar num consenso ou não vai. Vamos lá. Então, continuando. Nas pessoas que já alcançaram o amadurecimento psicológico, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação da sua vivência interior com a exterior. Então, gente, olha o tanto que é importante que a gente aprenda a se conhecer, né, no dia a dia, que a gente aprenda a olhar para dentro da gente mesmo. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender o nosso meio externo. Eu penso muito dessa forma e eu procuro agir assim
e sempre dá certo, né? Algumas vezes não, mas na maioria das vezes sim. Então, aqui, quando a gente está em paz, em harmonia, né, há uma interação do nosso interior com o nosso exterior. E assim seguimos. Já as pessoas que são imaturas, elas alternam o comportamento entre três posições. A primeira delas, eu já passei por isso, eu vou falar para vocês de experiência própria, é ir do júbilo até a tristeza. Tem momentos que você fica muito eufórico, e outros você chora demais, tudo tá ruim. Então, isso é um reflexo da falta do meu amadurecimento psicológico. Mas a partir do momento que a gente vai vivenciando as coisas, que a gente vai procurando captar as imagens que eu falei, as mensagens, desculpa, que eu falei lá no início, isso já não acontece mais. Então a gente vai dando passos e procurando melhorar a cada dia. Pode também acontecer uma mistura de confiança e suspeita. Ora, você confia demais numa pessoa, não porque a pessoa é minha amiga, porque a pessoa é meu parente, ele vai me ajudar. Aí outra voz interior vira para você e fala assim: não, não confia nessa pessoa, não. Essa pessoa não é bacana, essa pessoa vai te puxar o tapete. Então, isso é um conflito interno muito grande que também é gerado, né, pela falta do preparo psicológico. E no caso, o amor e a animosidade, né? Que ou a gente ama muito, ou a gente está com muita raiva, ou a gente chuta o balde para tudo, e não tem tempo para nada, não consegue parar para escutar a pessoa que está do seu lado, às vezes, a pessoa está querendo, às vezes, te falar uma coisa que vai ser bom para você, e você, não tem tempo para ouvir agora, não é isso que eu quero. Continuando. Aí só pela foto vocês já perceberam o estado da pessoa, né? Como que ela tá. Isso é a falta do descobrimento, que geram esses estados de instabilidade, de desdita, conduzindo a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica. Isso é fundamental, né? Na minha opinião, assim, você se autodescobrir, se autoconhecer, é o que a gente sempre fala, né? Nos estudos do Evangelho com a Raquel, a gente tem que parar, refletir, olhar para dentro de nós mesmos, vermos o que a gente está fazendo, se aquilo está certo ou não. E quanto mais a gente consegue absorver isso, melhor para a gente, porque não vai virar a doença do corpo físico. Né? Que todos nós aqui do grupo, né, as pessoas que estudam doutrina espírita, sabemos que quando o nosso corpo físico padece, é porque o nosso psicológico já não está suportando mais a situação. Não está mais de uma forma assim que gera harmonia entre o corpo e o espírito, né? Então, esse autodescobrimento para a gente é muito importante. E todos os dias a gente se redescobre. E quem não conseguiu ainda, ou tem dificuldade, eu acho que tem que tentar, né? As pessoas não podem largar, falar, eu não consigo me analisar, mas eu não consigo fazer isso. Consegue, consegue, se a gente tiver um tempo para concentrar, um tempo para refletir sobre as nossas atitudes, um tempo para a gente analisar cada situação que a gente passa da vida, a gente consegue sim envolver o nosso estado mental no autodescobrimento. Então, o projeto de melhoria individual de todos nós, ele esbarrará ainda um longo tempo na mazela moral do orgulho, né? O bendito do orgulho,
que constitui a raiz de larga soma das atitudes humanas. Isso já foi falado já nos nossos estudos, mas é sempre bom ser lembrado que as pessoas orgulhosas, elas não levam nada, né? Porque a gente está aqui nesse plano de provas e expiações para aprender. E se a gente não deixar o nosso orgulho de lado, a gente nunca vai aprender, porque independente da posição social, do dinheiro, dos estudos, sempre vai ter alguém para poder nos ensinar e nós sempre ensinaremos outras pessoas. Então, isso é uma troca que eu acho completamente sadia, eu acho maravilhosa. E isso aí faz com que a gente diminua a cada dia o nosso orgulho. Eu acho muito, muito bacana. Essa parte eu adorei, assim. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se eu visse alguém fazer o que eu faço? Olha que pergunta bem assim, bem apimentadinha para a gente fazer uma reflexão, mas eu vou deixar essa página e essa pergunta para o final, para a gente conversar, para a gente debater. Então a gente já pode ir refletindo aí para falar. Ou se alguém quiser falar alguma coisa agora, alguém tem vontade de falar? Não? Então tá bom, vou seguir. O capítulo, né, que a gente está abordando é os bem-aventurados, os que são misericordiosos. E continuando na página anterior, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Também vou deixar para o final, para a gente poder conversar. Por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, 145 mesmo, porque é o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Realmente, né, gente, se a gente parar para pensar, quem de nós, né, dos mortais, não tivemos orgulho alguma vez na vida por alguma situação? Então, a gente tem que pensar. Realmente, essa questão do autodescobrimento, ele envolve muito a gente. A gente tem que se
descobrir sempre para poder sabotar os inimigos do nosso crescimento espiritual. Então, essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, combater o orgulho, como principal obstáculo ao progresso. Quem mais humilde do que Jesus Cristo? Quem deixou a melhor lição para a gente do que é humildade? Enquanto existem milhões de pessoas brigando, né, por petróleo, brigando por muitas riquezas, diferenças em família, Jesus sempre vai tocar o nosso coração quando a gente abre para Ele, né, para que Ele o toque, para retirar de dentro do nosso coração o orgulho, que é difícil. Eu sei que não é fácil a gente retirar o orgulho de dentro do nosso pensamento, do nosso coração, porque sempre vai ter uma alfinetadinha de alguém, né? Alguém sempre vai chegar e vai querer falar alguma coisa e a gente não concordando com aquela situação. Ah, não, mas o que eu estou falando é mais certo, a gente sempre vai debater. Então, que nós tenhamos bastante cuidado com a questão do orgulho. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Repetir de novo, porque eu acho que é uma parte muito importante para a gente abordar e conversar depois. Infelizmente, o orgulho nos induz a fazer muitas coisas. Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho agora sobre todas as ações geradas quando a gente tem orgulho, né, dentro de nós mesmos. Então, vamos começar pelo milindre, que a gente já sempre falou aqui, né? Uma pessoa que é muito milindrosa, é uma pessoa que tem a alma orgulhosa. Ela não aceita que você fale uma coisa com ela, mesmo que seja verdade. Ela sempre vai ser a dona da razão, ela sempre vai achar que é ela que sabe mais. Então, é muito difícil, assim, quando conviver com as pessoas, quando elas são melindrosas demais. Quando a gente quer falar a verdade, quando a gente quer ser sincero, é muito difícil, mas vamos lá. Então, em direção a isso, cultivemos a coragem de sermos criticados sem que haja qualquer reclamação. A gente tem que aprender, não tem jeito. E geralmente a gente se envolve nesse orgulho e nunca abre o nosso patamar, né, o nosso horizonte visual, para poder entender que às vezes a crítica é construtiva. Não é uma crítica que a pessoa está falando para te jogar no fim do poço, para te jogar para baixo, para te deixar triste. Não, é uma crítica construtiva. Imagina quando a gente está trabalhando e o nosso chefe chega, a gente apresenta um trabalho para ele e ele fala, olha, tá bom, mas você poderia melhorar nisso, 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 nisso. Se a gente deixa o melindre de lado e olha friamente para o que o chefe está falando com a gente, teoricamente ele está ali para nos ensinar, né? Ele tá, se ele é nosso chefe, ele está superior a nós porque ele já passou pelo nosso estágio. Mas se a gente guarda o melindre, a gente vai para casa chateado, a gente briga quer ficar com raiva do chefe, aí já briga com todo mundo no escritório, já gera aquele clima ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse melindre. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Olha só, gente, é sério. Aspirar uma coisa, né? A gente querer uma coisa,
é normal e eu acho que para o desenvolvimento espiritual e psicológico, todo tipo de desenvolvimento, ele deve ter aspiração. Porque se a gente não tiver aspiração, a gente não tem busca de objetivo. E sem busca de objetivo, a gente não cresce. Então, que nós aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Podemos sim querer crescer e tudo, mas não nos orgulhando, não sendo pretensiosos a ponto de colocar o nosso pessoal à frente de tudo. A gente tem que caminhar, como a Marisa fala, pisando em ovos, pisando devagarzinho. E pretensão para mim, assim, depois eu quero que vocês me deem a opinião de vocês. Eu acho que não leva ninguém a nada. Uma pessoa que é pretensiosa demais, que ela calculista, ela pensa em tudo que ela vai fazer para colocar o ego dela sempre na frente. Então a gente também tem que saber lidar com esse sentimento. Presunção é o orgulho no saber. É o que eu acabei de falar para vocês. Existem pessoas que se colocam na posição, vou ler aqui, ó. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com desejo de aprender. É o que eu falei lá em cima, né? Só quando eu comparei o milindre. A gente não pode ser presunçoso, porque a todo instante, todas as situações nos ensinam alguma coisa. Preconceito. Muito difícil, né? A gente se analisar, se autodescobrir e eliminar essa palavra da nossa vida, que é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis, para a gente não criar o preconceito, né? O pré é antes, a gente conceitua alguém sem antes conhecer a pessoa, a gente rotula a pessoa, sem saber o que se passa por trás, às vezes, de alguma atitude dela. Então, que não tenhamos preconceito. Peraí um minutinho, gente. Travou meu negócio. Ah, peraí, desculpem. Indiferença. Ter indiferença por uma pessoa é você ser ferido na sua sensibilidade, né? Você ser indiferente você ser ferido na sua sensibilidade. Ou ferir a sensibilidade de outro também, né? Causa indiferença em ambas as partes. Que adotemos a aceitação e o respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Então, se a pessoa foi bem-sucedida, algum amigo, algum parente próximo, ela é bem-sucedida, a gente não precisa ser indiferente com a pessoa porque a pessoa foi bem-sucedida. Então, os insucessos também. Se a pessoa chega para a gente e fala, olha, aconteceu isso comigo, às vezes está precisando de uma ajuda, a pessoa chega perto da gente, olha, estou precisando de ajuda, e a gente na nossa correria do dia a dia, na nossa frieza, a gente acaba sendo indiferente com as pessoas, né? Então, que procuremos ter menos indiferença a cada dia. Olha, gente, eu tô com um probleminha para passar para frente, eu vou ter que... Não, agora deu. Desprezo, que é mais um desses sentimentos horríveis, né? Que a gente também carrega de muitas e muitas encarnações. Ele é orgulho no entendimento. Que acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor,
mesmo que por agora não o compreendemos. Então, a gente não pode desprezar nenhuma situação que acontece na nossa vida, porque a gente não sabe, né, a causa daquilo ou daquele problema que a gente está vivendo esse tempo. E às vezes a gente começa a culpar Deus, por que eu estou passando por isso? Mas nada dá certo, para mim tudo dá errado. E começa a desprezar que nós temos a capacidade de crescermos, de evoluirmos. Então, o desprezo ele pode aparecer em várias situações da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o desprezo. A vaidade. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Às vezes uma pessoa não tem nada, vou colocar assim, no ponto de vista financeiro, e ela vive uma vida que não é dela, né? Uma vida desregrada, uma vida onde ela se endivida para poder estar nos melhores lugares o tempo todo, trocando os aparelhos de telefone, isso é só um exemplo, tá, gente? Trocando e passando por cima de todos os conceitos que a gente viu até agora, né? Para poder viver numa situação real. Então, ela é vaidosa, ela quer aparecer, ela quer estar presente, ela quer ser o centro das atenções. Então, a mensagem é que procuremos conhecer a nós mesmos e termos coragem para aceitarmos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Eu vou até ler de novo, porque essa frase é muito legal. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Então, a gente não precisa mostrar para as pessoas uma coisa que a gente não é por vaidade para poder ser bem aceito na sociedade. A inveja. Essa é até difícil falar, né? Porque acho que todo mundo já passou por alguma situação na vida, né? Ou de invejar algo do próximo, ou de ser invejado. E para mim é a pior das atitudes, assim, de todas que nós vemos que são muito sérias, a inveja para mim é o pior. Que nada mais é do que o orgulho perante as vitórias alheias. É muito sério, gente. É a gente não querer, não desejar que o próximo receba a graça que por hora é dele. Então a gente quer aquela graça para a gente não se contenta com a vitória do próximo, com a felicidade do próximo. Então, que admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e muita humildade. Como que está meu tempo, gente? Eu não consigo ver aqui. Tati, Oi, meu tempo. Eu tô sem são telefone. 15 para 5. Tá, então tem mais 15 minutinhos, né? Tá quase acabando. Admitamos que todos temos este sentimento e que o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia, que é o orgulho da humildade artificial. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Então vamos lá. Que esforcemo-nos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar. A gente não precisa fazer nada para parecer para ninguém. E nem para sermos aceitos na sociedade. Porque se formos verdadeiros, se a gente fizer tudo em prol do próximo, né, com bem verdadeiro, com coração sincero, seguindo o exemplo do Chico Xavier, que foi uma pessoa muito humilde, muito simples, um espírito muito iluminado, a gente não precisa realmente ter falsa modéstia.
Prepotência é o orgulho do poder, orgulho de poder. A pessoa prepotente, ela o tempo inteiro ela quer dominar tudo. Que aprendamos a descobrir o poder interior em nós mesmos, transformando a prepotência em autoridade. É uma diferença muito grande, né? A gente deixar de ser prepotência para falar sobre um assunto com autoridade. Então, isso é muito importante também. Dissimulação nada mais é do que o orgulho nas aparências. Que esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Então, para finalizar, atuação e reação traduzem como você é interiormente. Tá bem claro, né? Eu acho. Atuação e reação traduzem como você é interiormente. Exatamente isso. Você é aquilo que você faz e você recebe aquilo que você dá. Não desperdice energia se mascarando. Aplicá-las em contínuo trabalho de autoaprimoramento, de crescimento interior, até exteriorizar as conquistas em simpatias de cordialidade e amor. E para finalizar nosso estudo de hoje, a reeducação moral por meio das reencarnações nos levará a renovar esse quadro íntimo e alcançar o amadurecimento psicológico. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei. E a gente finaliza os nossos estudos de hoje com essa frase linda do Allan Kardec. Muito obrigada. Parabéns, Camila. Lindo tema, foi levado com muita leveza, com muita objetividade, muita tranquilidade. Foi muito bonito o teu estudo, muito. Parabéns. Obrigada, Nádia. Simplicidade, obrigada. Objetividade, obrigada. Foi muito lindo. Nossa, eu fico muito depois emocionada. Obrigada. Depois eu queria que você me passasse as referências bibliográficas do teu trabalho, por favor. Sim, parabéns. Eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Camila, Oi, Lu. Fecha o seu PowerPoint. Fechar a tela, né? Descompartilha para ficar todo mundo visível. Tá bom. Peraí, obrigado. Deixa. Nada, eu vou fazer agora. Camilinha, tô aqui emocionada. Parabéns. Obrigada, Marisa. Nossa, esse estudo foi mais para mim. Peraí, deixa eu... Ô, Lu, como que eu faço para descompartilhar? É só você fechar o PowerPoint agora. Perfeito. Isso, perfeito. Não salvar? Perfeito. Camila. Descompartilhou? Uhum. Então tá bom. Ó. Bom, gente, tô aberta a qualquer comentário. Desculpem a emoção, mas esse estudo eu acho que ele foi muito mais para mim. E eu queria compartilhar isso com muito carinho com vocês. Muito carinho, muito carinho. Eu acho que... Pode falar. Eu faço das palavras da Nádia e da Marisa as minhas. E uma coisa que eu tenho aprendido é que geralmente as palestras e estudos que a gente faz realmente é para a gente. Então, a gente é a primeira que escuta. Todo mundo pode ir embora, menos a gente que está falando. Então, a gente que vai... E na filinha aqui já tem a Jo com a mãozinha levantada. A minha também está levantada. Pode falar, pode falar. Deixa a Josi, que ela levantou na minha frente. Josi. Josi. Camila, parabéns. Hoje o meu dia foi bem tumultuado.
Eu consegui entrar atrasada, aí ainda estava acontecendo um monte de coisa aqui. Quando entrou uma mensagem no celular, que você começou falando do orgulho, acho que do orgulho é melhor dizer, gente, não briga. Não, aí eu fiquei lá escutando o que você estava falando, assim, me ajudou bastante mesmo, viu? Nossa. Porque eu vou te dizer, viu? Não foi fácil, não. Mas pelo menos eu botei o pé no freio. Quando comecei a te ouvir que o negócio foi chegando, sabe? Eu falei, não, eu vou ter que ver se essa... O Milindre, né, que você estava falando, principalmente. Vou escutar, fingir que não vi, vou fazer cara de paisagem. Aí comecei escutando. Mas assim, se não fosse no horário que eu não estivesse escutando, apesar de saber, não ia prestar. Eu falei, ainda bem que eu consegui ficar pelo menos escutando, né? Porque eu não ia conseguir nem entrar, entendeu? Mas foi muito bom e me ajudou muito hoje. Que bom, e vai me Josi. ajudar até eu processar todas as mensagens, tá bom? Obrigada. Olha, eu acho que a gente está aqui no grupo com esse objetivo de um estender a mão para o outro. Quantas vezes eu precisei e vou precisar de ajuda? E quantas vezes vocês me estenderam a mão nos momentos que não eram favoráveis a mim? Então, eu acho que isso é uma troca maravilhosa de energia, de conhecimento. Como eu falei para vocês, eu sou iniciante na doutrina, então eu procuro trazer as coisas que eu gosto, que me interessam, de uma forma que a gente possa aplicar na nossa vivência, né? No nosso dia a dia. Eu acho que todos nós já crescemos muito aqui no grupo, mas a caminhada é gigante, é longa, e a gente tem muito chão para percorrer ainda. Então, essas... Não é? Quem que é o próximo? Olha, eu sou uma pessoa que acho milindre no saco. Porque eu tenho muita dificuldade de lidar com gente melindrosa. Eu sou filha de uma mulher que foi muito... Minha mãe tinha muitos melindres. E caí numa família com gente muito melindrosa. E eu sou esse trator que vocês conhecem, que embora eu tenha colocado de vez em quando os sapatos de borracha, de vez em quando eu passo com trator. Então, lidar com o melindre alheio é muito cansativo. É cansativo. É como se você estivesse pisando em cascas de ovos. Então, é um exercício de paciência. E eu acredito hoje, olhando para minha mãe, olhando para as irmãs, olhando para as outras pessoas que têm melindrosas, elas são exatamente aquilo que eu preciso suavizar a oratória. Então, a língua não pode ser usada também como espada. Além do guarda-chuva, ainda tem a língua. Então, estão no meu caminho exatamente para que aprenda a suavizar. Mas vou te contar, o milindre é para os fortes, sabe? Quem suporta o milindre alheio é para os fortes, porque se a gente não se vigia, a gente explode de impaciência, porque realmente é muito difícil. Agora, sobre o preconceito, ontem eu coloquei lá no grupo aquele vídeo sobre a surdez da filha da Regina Casella, as duas fazendo, e eu me peguei, de repente, olhando para alguma daquelas atitudes que ela falou, e eu falei, gente, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, entendeu? Eu já referi a uma pessoa surda falando com a mãe dela, porque eu pensei que ela não estava me entendendo. E é muito triste, eu vi a carinha dela, ontem eu fiz a meia-culpa, aí eu falei, não, calma, você não sabia, agora você sabe, não vai mais reproduzir esse tipo de coisa, entendeu? Então, essas coisas, se despir dos preconceitos, faz parte dessa imensa caminhada. Tá certo que estão os irmãozinhos, que estão uns preconceitos que são muito graves, porque fazem muito mal, não só para quem sofre, mas como quem está no entorno e para a humanidade inteira. Esses são escolhas pesadas da alma, que deveria ter até outro nome, porque, por exemplo, racismo, para mim, é um embrutecimento total da criatura, sabe? Porque quando a gente corta os pulsos, o sangue é o mesmo. Só para terminar, essa indiferença que você falou
a indiferença sobre em relação ao sucesso alheio, essa indiferença ela esbarra na inveja. E, gente, meu Deus do céu, o que é a inveja? Eu sempre falei assim, como sempre sofri com isso, eu sempre disse assim, inveja ao sentido de todos os defeitos que a minha alma possui, esse eu não tenho. Um dia, na faculdade, já na faculdade de pedagogia, eu vi um professor meu, a quem eu admirava muito, fazer uma preleção sobre outro filósofo alemão chamado Habermas, que eu gosto muito. Mas ele falava com uma fluência, com uma leveza, com uma propriedade, que aquele dia foi a primeira vez que eu admiti para mim mesmo, que inveja. Eu queria falar sim. Mas essa inveja, não existe inveja boa. A inveja é uma admiração que fica doente. Essa admiração que eu tive por ele, depois eu percebi que foi uma admiração sadia, porque ele me estimulou a ler mais, ele me estimulou a ler em voz alta para poder ler direito, entender o que eu estava lendo. Então, ele me fez muito bem. Então, eu digo que a minha admiração por ele, hoje, eu acho que aquilo não foi inveja, porque a inveja, ela não é só uma admiração, ela é uma admiração doente, porque o invejoso, ele não só não fica feliz com o teu sucesso, como ele quer se apropriar de você e daquilo que você é. Não é exatamente daquilo que você tem de material, porque às vezes o invejoso ele tem até mais materialmente. Ele quer se apropriar das tuas aquisições da alma, aquisições que ele ainda não tem, entendeu? E que ele quer tê-las sem fazer esforço. Ele quer se apropriar das tuas. Então, a inveja é realmente um sentimento muito indigno, porque ela sempre vem acompanhada da preguiça de quem a sente. Preguiça de ser uma pessoa melhor. Falou tudo, Marisa. Super assino embaixo. É claro que a gente está evoluindo, né? A gente está caminhando a cada dia. E a gente tem situações, sim, que você tem assim, pode ser até assim, consciente, né? Você fala, ai meu Deus, nossa, como eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa, entendeu? Em alguma situação. Isso é inveja, é diferente de você ser ambicioso, né? De você desejar uma coisa e correr atrás daquilo para poder obter, mas com seu próprio sucesso, sem passar por cima dos outros, sem atropelar ninguém, entendeu? Então, você ter ambição na vida para conseguir determinada coisa que faz parte da sua programação, aquilo que você quer, que aquilo aconteça, você faz as coisas acontecerem para você chegar a ter posse daquilo que você deseja, é bacana. Agora, inveja realmente... Nossa, olha só para terminar, eu queria dizer que eu ia tomar banho. Eu coloquei a Tati de corrocha, falei, vou tomar banho. Aí chegou a Luciana, a Tati não pôde, eu falei, eu vou tomar banho. Aí você falou o tema, eu vesti o roupão e sentei de toquinha aqui em frente do computador, porque eu adiei o banho, de tão bom que foi seu estudo. Daqui a pouco eu tomo. Eu já terminei. Tá vendo, Marisa? Houve uma confusão aí com as datas, mas era porque eu tinha que apresentar esse estudo hoje, né? Depois eu te conto. Eu ia fazer o tema, né? A continuação de São Luís, mas aí pegando tudo, né? Absorvendo tudo que eu já aprendi aqui com vocês, os evangelhos da Raquel, todas as palestras, né? A fala de todo mundo. E, assim, sentimento que eu vivo é de autodescobrimento mesmo, né? De crescimento espiritual. Então, eu quis muito abordar esse tema hoje, eu achei interessante. Obrigada. Legal, Camila. E você falou tudo agora, é o autodescobrimento, né? Você quer falar mais uma coisa, Marisa? Não, eu queria saber quem é o próximo. É o Luciano. Mas antes do Luciano falar, só vamos falar uma coisa bem rápida. Pegando o gancho da Marisa e falando que eu até escrevi no chat que o Rossandro fez um depoimento muito sincero da vida dele, num momento que ele sentiu a inveja de um companheiro de trabalho. E eu acho que, igual a Marisa também fez um depoimento de quando ela se viu no vídeo, né, da Regina Casé,
Quando a gente consegue fazer isso, de enxergar essas dificuldades, esses vícios e tentar mudar dentro da gente, é o mais legal, o mais bonito, que mostra o amadurecimento do nosso espírito. Com você, Lu. Oi, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje eu estou assim me sentindo no céu, porque no sábado os cachorros latiram o tempo todo. Foi um desafio, um exercício de paciência. Gente, eu nunca pensei, olha que a gente tem cachorro, hein? Enfim, vamos lá. Eu faço minhas as palavras da Tati, porque na verdade é basicamente isso mesmo que a gente aprende da doutrina, né? Dentre tantas outras coisas, né, que desvelam, né, que revelam e descerram o véu da nossa própria ignorância. Mais aprende aquele que mais ensina. Porque o conteúdo, na medida que você amealha, ele fica em você. E você dilui, coloca as suas cores, né, os seus tons, os seus sons e compartilha, né, generosamente, né, aquilo que você, todos nós, né, temos, né, por uma atribuição, divulgarmos a doutrina espírita. E a maneira como você colocou, de uma forma leve, né, muito agradável, muito palatável ao olhar e muito agradável ao sentimento, pontuando, assim, colocando, ressaltando, né, cada um dos tópicos, foi de uma delicadeza ímpar. Né? Não pense você que um trabalho pode ter sido nesse momento, né, talvez falta uma experiência maior, ter fluído melhor. Foi exatamente no ponto que você precisava colocar e tocar cada um de nós. Muito bom. Nós sabemos muito bem também que nós aprendemos pela fixação das ideias. Não adianta ficar só no terreno literário, né, das informações lidas, se a gente não introjectar esse conhecimento. E uma vez que introjecta esse conhecimento, a vida, vamos colocar assim, ela nos solicita o exercício do que a gente constrói em termos de cabedal de conhecimento. Né? E nós sabemos quem é a vida, né? É o nosso Pai. E sempre nos oportuniza condições de nós crescermos. E uma colocação que você fez foi muito própria, muito própria. Esse grupo, eu estava conversando hoje mais cedo com o Marco, é um grupo que foi criado assim de uma forma quase lúdica, digamos assim, né? Porque havia uma necessidade, né, de não descontinuar com os estudos, com os encontros, ainda que fosse de renda virtual. E hoje, o crescendo que a gente percebe em cada um, né, não importa se entrou ontem, semana passada, o ano passado, o ano retrasado na doutrina, todos nós estamos na mesma nau, trocando, aprendendo, absorvendo, compartilhando. A gente tem essa característica, né? Na verdade, a gente não faz ideia da dimensão que o nosso grupo tem para quem é de fora e entra, né, e participa de uma forma ou de outra, né? Eu até gostaria de saber, essa senhora, dona Nádia ou Ladir, ela talvez não esteja ouvindo. Boa tarde, dona Nádia, seja bem-vinda ao nosso grupo. Se puder habilitar o seu microfone está fechado. O nome dela é Ladir. Ela é a mãe de uma amiga também. Ela participa do nosso grupo lá do Jacovás à noite. Então, ela gostou tanto do nosso encontro que ela agora acho que vai compartilhar sempre no grupo. Ah, que bom! Seja bem-vinda, dona Ladir. Ela vem então por você, né, Zé? Isso, maravilha. Bem-vinda. Nós não estamos lhe ouvindo, seu microfone está desabilitado. Só está falando e só estou observando a sua fala. Mas depois o Zé explica a senhora como abrir o microfone, fechar o microfone para a senhora trocar com a gente. Tá bom, Zé? Ok, ela sabe. Então só está ali atrapalhando um pouquinho, mas ela sabe. Deve estar no computador. Enfim, bem-vinda, dona Ladia, mais uma vez ao nosso grupo. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ter pela segunda vez conosco, né, nossa querida amiga, companheira, né, irmã, muito, muito querida mesmo, né, a Camila, que com as suas dificuldades naturais, todos nós temos as nossas, né, nos brindou, né, de uma forma tão suave, né, quase poética, né, nos trouxe tantas coisas boas. Então, Camila, é o seguinte, o ser humano aprende pela fixação das ideias. Por mais que a gente tenha um conhecimento, enquanto ele não está consolidado em nós, e essa consolidação se dá pelos exercícios diários que a gente precisa passar por eles. O trabalho foi primoroso,
leve, do jeitinho que deve ser, bem mineirinho, e todos nós gostamos. Parabéns, parabéns. Obrigada, Lu. Mais uma vez, assim, não vou absorver nenhum dos sentimentos que a gente conversou aqui hoje, né? Que eu expliquei para vocês. Eu vou absorver só como uma troca de experiência e vou ratificar novamente que esse estudo foi muito para mim, né? Algumas pessoas não sabem, algumas sabem. Eu estou enfrentando um período de depressão pós-parto muito pesado. Não consegui ainda, estou caminhando aos poucos. Então, essa coisa do autodescobrimento, sabe? Do autoconhecimento, a cada dia que eu vivo, que eu vejo uma coisa acontecendo, isso para mim, assim, é maravilhoso. Tá me ajudando e com vocês, né? Eu tenho aprendido muito, muito, procurando praticar isso nos meus dias, né? Trazer esse envolvimento para minha casa, para o meu marido, para o meu filho, para os meus amigos. Hoje eu passei o dia inteiro com uma amiga espírita aqui em Paris e a gente saiu de Paris para ir numa loja que é fora e a gente passou um campo maravilhoso no meio de uma floresta. E na hora que eu tava no meio da floresta, que eu comecei a olhar assim, eu falei, gente, tem tudo a ver com o estudo, né? O tema e tudo mais. Então, eu já estava pensando. Na verdade, eu ia apresentar outro estudo, né? E na última hora, nos 48 do segundo tempo, eu mudei. Mas eu ainda vou apresentar outro estudo, né? E espero que vocês tenham gostado mesmo, porque foi com muito carinho. Muito carinho. Todos gostaram. Camila, a gente adorou. Ainda mais esse sotaque mineiro, só, que vai levando a gente e a gente vai se envolvendo nas falas. E a pessoa fala assim, pera aí rapidinho, né? É só um minutinho. Adorei, Camila. O Eunapo quer falar com você. Tá bom, bora lá, Eunapo. Parabéns, muito bom. A proposta do estudo, a proposta espírita acima de qualquer coisa, nós nos conhecermos cada vez mais, né? É o que rotineiramente nós conversamos, que o mundo de regeneração, que é esse que está batendo na nossa porta, precisam de espíritos conscientes de suas atribuições, conscientes do que possuem, né? Daquilo que têm para poder construir alguma coisa diferenciada. E a gente só passa por esse conhecimento uma vez que se descobre cada vez mais. Por isso que a proposta espírita, acima de qualquer coisa, é o indivíduo se descobrir os seus limites, descobrir as suas sombras, descobrir as suas luzes, descobrir onde está na penumbra, não é, Camila? Então, quando às vezes pontuo que muito maior do que uma caridade externa, né, de fazer uma sopa, né, de ajudar no tricô de alguma pessoa, muito mais do que isso. O mundo de geração precisa daquelas pessoas que se compreendem, se entendem para poder fazer a real caridade. Né? Eu sempre, rotineiramente, pontuo sobre isso, porque isso é muito interessante. Porque nada adianta você dar palestras espíritas, nada adianta você entrar numa mesa mediúnica e tentar lá fazer uma psicografia, nada adianta você fazer sopa, né? Se você não se descobre, se você não sabe quem você é, se você continua com as sombras, com as poucas luzes que você possui, aquele campo de penumbra do teu ego, do teu id, não consegue se achar porque você tem medo, né? E você achando fazendo alguma coisa, não. O Cristo foi bem prático, né? A minha espada muito mais, porque precisa doer, infelizmente, para poder se descobrir, né? Saber onde é que você está, quem você é, quais seus limites, né? O que você pode mudar dentro de você, né? E a proposta da doutrina é justamente essa, né? Sempre foi essa. Então, novamente, o mundo de regeneração
é aquele que o índio precisa gerar novamente, né? Olha, gerar novamente novos conceitos, né? Nos paradigmas de caridade, mas para isso precisa se entender, se descobrir, saber até onde pode ir, né? Onde não pode ir, né? Como você bem pontuou, né? Por mais que nós possamos encher você de flores do seu estudo, você sabe que não vai levar para a sua vaidade, porque você se conhece. E isso é interessante. Esse é o passo que todos nós devemos ter, né? Acima de qualquer coisa, para poder realmente herdar, né? E o que espera por nós, no sentido de real trabalhadores, né? Eu preciso fazer real caridade minha, atuar o que eu tenho e dentro da possibilidade do outro de receber ou não. Enfim, é menos isso que eu quero pontuar. Obrigada, Leonardo. É isso mesmo. Eu acho que é a missão mais difícil, né? A missão não, o compromisso mais difícil que a gente tem, que a gente enfrenta, é de se autodescobrir, porque é muito fácil a gente questionar tudo que o outro faz e nos fere, mas às vezes pode ser você o agente causador do problema. Então, se você não se policia, se você não se autoconhece, você vai viver batendo de frente com as pessoas, gerando conflito, né? Então, acho que se a gente está nesse caminho do estudo, a gente escolheu essa doutrina como nossa, a gente segue os propósitos do Espiritismo, a gente tem que começar a absorver e começar a praticar, né? Praticar mais do que absorver, para falar a verdade. Porque você pode passar milhões de anos absorvendo, não praticou, não está valendo, né? Só entra aqui, sai aqui. Então, tem que colocar em prática, né? Tem dificuldade, tem tudo, mas tem que colocar em prática. Tá? Luciana, a Nádia chegou aí, ó. Ô, Nádia, abre o microfone para a gente ouvir a dona Ladia. É aquilo que eu falei com você, né, Zé? À tarde, para mim, é meio complicado, né? Aí, agora, estava lá tomando banho. Obrigada. Assim que der, eu vou participar, mas é meio complicado para mim. Eu falei, ele salvou minha lavoura, que eu não sei mexer. Bem-vinda, Nádia. Bem-vinda, dona Ladir, mais uma vez. O grupo é todo nosso. Sinta-se em casa. Gostei muito, gostei muito. Adorei. Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Por nada. Camila, agradeço a todos. Por isso... Obrigada. Camila, tem mais pessoas para falar com você. Sim. Vamos lá. E só completando a sua fala, por isso a importância de estudar a comunicação pacificadora. Ela tem me salvado muito, viu? A Maria Raquel, depois a Fátima, depois o Zé Luiz, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha só, tudo que eu ia falar, o Eunápio falou. Ele leu tudo aqui. Eu não vou ser repetitiva. A única coisa é dizer o quanto eu gostei, o quanto eu aprendi, porque nós estamos no capítulo 10 e enriqueceu mais ainda. Já fiz umas anotações. Quando o Luciano divulgar, eu já vou ouvir de novo, porque quando voltarmos ao capítulo 10, e se for eu ainda desenvolvendo os estudos do Evangelho, você enriqueceu muito mais ainda essa reflexão. E para mim foi a surpresa, né? Porque eu não tinha voltado ao grupo agora de tarde, estava esperando você em outubro. Eu digo, eu acho que eu tive um lapso, acabou setembro. Mas muito bom, muito legal. Beijo. Ô, Raquel, obrigada. Mas é isso, entendeu? Foi um desencontro, né? Eu acho que é porque tinha que acontecer, eu tinha que falar sobre isso hoje, meu coração estava pedindo. Então, eu sim, depois eu conto para vocês os bastidores dessa palestra. Quem é o próximo?
Mas nem precisa contar, foi ótimo, tá ótimo. Então tá bom. É a Fátima, agora é a Fátima. Oi, Fátima. É seu microfone. Microfone. Oi, Camila. Porque você foi de uma leveza, de uma delicadeza, como todo mundo falou, né? Eu acho que você é assim mesmo, né? Essa pessoa delicada. Então, você falou com muito jeito e eu sentia que você estudou em você mesmo o tema, né? Para poder se expressar com a alma. Você realmente estava fazendo um autoconhecimento, né? E também o tema que o Lu falou, né? Eu acho que quando a gente se propõe a estudar, então, porque era importante para você por algum motivo e te trazia assim a curiosidade para buscar a informação que você precisava, que você queria passar e que você queria conhecer também, né? Alguma coisa, a gente pesquisa, a gente pontos, né? Tudo que você fez foi feito. Oi, gente, ela saiu. Não, a Fátima está em trânsito e provavelmente é a flutuação da internet dela, do pacote de dados. Deve ser, deve ser. De repente ela volta. Mas ela falou, é isso mesmo. Como eu me abri para vocês desde o início, eu fiz essa apresentação, assim, eu busquei essa apresentação, na verdade, porque essa apresentação não é minha, né? A gente sempre tem inspiração em outros lugares, então, mas para falar de mim, para falar dos meus sentimentos, para falar do quanto a doutrina espírita tem me ajudado a quebrar esses paradigmas, a quebrar esses tabus. Hoje já consigo conviver com situações que antigamente eu não conseguia. Então, o estudo é diário, a prática é diária, a gente levanta, dorme, e o nosso espírito está sempre em conexão, sempre em trabalho. Então, a gente tem que aprender a receber, captar essas mensagens que o universo nos manda. Hoje eu consigo ver algumas coisas que antigamente, para mim, passavam lisas, eu não tinha essa percepção. Eu agradeço ao grupo, né, ao estudo, a oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, aprendendo todos os dias. E mesmo quando eu não posso, tem conexão, porque a gente pensa, né, no estudo e a gente é envolvido pela espiritualidade. Então é isso. Agora o próximo é o Zé Luiz, depois a Rita, tá? Então, eu não vou fazer elogio não, porque elogio não pode. Parabéns. É interessante, né, do jeito que você falou, né? Você falou no plural, mas na verdade era no singular, né? Um amigo meu, já de muita longa data, sempre falou assim, estou dando palestra aqui, falando com vocês, no plural, mas é no singular, porque não tem jeito, né? O nosso estudo, sempre que a gente tenta fazer alguma coisa, o primeiro que está no foco somos nós, né? Os 15 centímetros daqui, né? Perfeito, muito bom. E isso é um alerta para todos nós. Um grupo de amigos, né? A gente tem que se sentir mais à vontade. Pergunta simples, pode ser a grande dúvida dos outros. E por que não? A gente fica segurado, não vou perguntar. Alguém já falou nisso, não pode ser assim. Esse é o grande lance dessa nossa jornada aqui, porque essas oportunidades são difíceis de ser alcançadas. Você imaginar assim, qual seria a casa espírita que deixaria você palestrar sendo iniciante no espiritismo? Nos meios normais que a gente conhece, não seria assim. Não é assim? Mas aqui, você está numa casa espírita virtual, apresentando. Que bom.
Não é isso? Que show de bola, que oportunidade da tecnologia, né, e desses momentos, né? Interessante que tudo que você falou se aplica no plural. O mais incrível que você pode falar que seja no singular, porque tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, e é exatamente um turbilhão desses orgulhos que destrói uma casa espírita, ou destrói uma família, ou destrói uma empresa. Tudo isso junto, esse chocalho, né, de coisas terríveis que a gente vive da vida muito, convive. E é claro, a gente reconhece nos outros o que transborda no nosso coração. A gente fala assim, fulano é algo presunçoso demais, fulano é antipático, fulano é vaidoso. Na verdade, nós estamos reconhecendo porque nosso coração transborda disso. Quando a gente parar de fazer isso, a gente conseguiu o próximo passo. Né? Tiramos o orgulho e, é claro, não vai ninguém reclamar mais dos outros, porque a gente não vai estar reconhecendo mais daquilo. Olha como é que é o negócio. E, para finalizar, aquele pensamento de procura a verdade, que a verdade te libertará. Muita gente pensa que essa verdade é conhecer lá os manuscritos da Babilônia, ou os hieróglifos lá no Egito, né? Ou saber sobre a vida em Marte, ou como foi feito o sistema solar. Negativo. A verdade está dentro de nós. Então, quando a gente se descobre, é por isso que a gente se liberta. Procura a verdade que ela te libertará. É nossa verdade, individual, intransferível, e só a gente vai descobrir. Graças a Deus, você está dando os primeiros passos nessa descoberta. E é isso que vai te fortalecer, eu tenho certeza. Que Deus te abençoe nessa tua trajetória, que você consiga nos ajudar com essa tua simplicidade. Obrigada, Cé. Eu vou passar a palavra para a próxima pessoa que quiser, porque eu estou muito emocionada. Eu também vou chorar, junto contigo, Camila. Vamos chorar todo mundo junto, gente? Vamos pegar lá o lencinho. Vamos pegar o lencinho de papel, o lencinho de tecido. Vamos chorar com a Camila também. Não posso, porque eu também estou em greve de choro. Ah, não. Camila hoje me fez romper Isso é orgulho, hein? Greve de choro meu voto. Orgulho, hein? Camila hoje me fez romper meu voto de silêncio. Vai, Rita. Oi, Camilinha. Eu queria agradecer as suas palavras. Você sabe muito bem que também estou começando, né, nesse caminho do Espiritismo, aprendendo muito com vocês. E as palavras, às vezes, caem como uma luva, né? Eu falo comigo mesmo, né? Não sei, que nossos sentimentos é como um poço, né? Quanto mais a gente tira, mais a gente aumenta, né? Então a gente tenta se espelhar nessas palavras, tenta melhorar, né? Não, apontar menos, porque eu acho que o dedo que aponta, tem 3 que apontam para a gente. Então, obrigada por tentar dar palavras que faz a gente refletir, que faz a gente pensar como é que eu sou, como é que eu estou. E caiu assim como luva, obrigada, e que Deus te ilumine cada vez mais. Obrigada, você é muito lindinha. Não vai chorar também não, comadre? Tem que chorar. Não vou não. Oh, Rita, que amor. Não, mas é igual eu falei no início, gente. A gente tem que aprender a cortar essa sabotagem do nosso crescimento espiritual. Hoje, assim, tudo é casado, né? E tudo atrapalha também quando você está no caminho do bem. Sempre tem uma situação que vai te levar à desistência até o final. E quase que eu não apresento esse estudo hoje para vocês. Mas aí nessa saída que eu dei com a minha amiga, né, nós passamos numa floresta muito bonita aqui chamada Marly-le-Roi. E o Luís XIV, o antigo rei da França, ele tinha um castelo onde ele recebia os hóspedes dele. Então,
quando a gente fala de orgulho, de presunção, assim, eu penso muito, né, na história, na época dele, porque ele massacrou a população francesa praticamente para poder se autorreverenciar, né, para poder construir um dos maiores palácios da Europa, que foi o Castelo de Versailles. E ele não estava nem aí, né, para a população. Então, a França, Paris, sofreu demais com fome, com peste, com alta taxação de impostos, e isso por causa do orgulho do rei. Né? Então, a gente tem que parar para pensar mesmo, tem que refletir que se for para ser nosso, Deus vai colocar aquilo no nosso caminho. Né? A gente não precisa passar, atropelar o carro na frente dos bois, passar por cima do direito das pessoas, querer ser melhor que ninguém, querer, tipo assim, ter o que o outro quer, entendeu? O que o outro tem. Porque se a pessoa tem, é mérito dela. A gente não sabe o plano reencarnatório de todo mundo, a gente não sabe nem o nosso, a gente nem lembra. Então, se a pessoa está numa condição que você julga ser melhor que a sua hoje em dia, é porque é mérito dela. Né? Ela fez por onde está ali, é merecimento. A gente não sabe o que ela passou lá atrás, vai que ela era uma miserável na época e ela teve a concessão divina para conseguir o que ela tem hoje. Então não precisa invejar, não precisa ser ganancioso, querer o que não é seu teoricamente por direito. Camila, foi a cereja do bolo. Você fechou o seu trabalho com essa fala. Precisa, foi uma precisão cirúrgica. Desculpe interromper, mas continua. Não terminei, pode falar. Verdade, Camila. Cortou a cereja, né? Lu, eu vou te falar por que eu falei isso. Porque hoje, assim, depois que eu mudei para a França, né, tem 3 anos que eu tô aqui, praticamente, eu vejo que a gente não precisa ser o que não é para conseguir as coisas, entendeu? Todo mundo tem acesso a tudo, né? O mundo está aí, é tudo conectado. Você pode pegar um avião, você pode viajar. E eu estava vendo um vídeo que eu vou colocar para vocês depois no grupo lá particular, que me marcou muito, sabe? Que é saber aproveitar as coisas no momento que elas nos são entregues. É naquele momento. Então, você aproveita aquilo ali, entendeu? Porque você não sabe, tipo assim, pode ser que você não veja aquela situação nunca mais, né? Pode ser que aquilo acabou na sua vida, mas tem que curtir aquele momento, entendeu? E eu só fui entender isso depois desse problema meu da depressão. Eu precisava estar enclausurada, estar encapsulada aquele momento, porque eu estava sozinha com um bebezinho, não tinha ninguém para segurar meu filho quando eu precisava lavar o cabelo, escovar o dente, falar coisas básicas, né? Então eu tive que aprender a ser forte na marra, na marra. E eu tô conseguindo, né? Meu filho tá aí, saudável, feliz, tá crescendo, né? Eu tô aprendendo com ele tá aprendendo comigo. Então eu acho, e isso daí vem muito também de eliminar o milindre, né? De saber resolver as coisas sozinhas quando a gente precisa resolver, porque é difícil. Porque quando a gente tem todo mundo ao nosso redor, que a gente tem a família, a mãe, todo mundo, a gente não passa pela situação que eu passei. E eu agradeço a Deus por ter passado por essa situação. Eu tenho amigas que falam comigo, assim, que não, que elas nunca teriam filho na situação que eu tive. Deus me livre, ter criança sozinha, sem ninguém para te ajudar. Eu me inspirei nas francesas. Para mim, são as mulheres muito guerreiras, muito batalhadoras. E elas têm 3, 4 filhos aqui sozinhas. Você vê mãe com carrinho, com um bebê no braço, com o menino no chão, e andando de ônibus, metrô o tempo inteiro. Então, eu falei, se elas conseguem, por que eu não vou conseguir também? Né? Então, a gente tem que buscar fé em Deus, força,
e enfrentar os obstáculos da vida. É claro que momentos sombrios, momentos de tirar a gente, assim, do sério, não vai ter. Eu tive momentos muito pesados, muito pesados. Passou, né? Tá passando. Então, que eu possa, cada dia mais, eu peço a Deus que eu possa aprender com vocês no grupo, e que se eu tiver alguma coisa que possa ser doada, que eu seja instrumento, né, de aprendizado também para todos. E a gente está aqui para essa troca mesmo. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco da minha vida pessoal com a aplicação da doutrina espírita com vocês. Muito obrigada de coração. Camila, muito linda a sua fala, e principalmente por quem passou pelo puerpério sabe muito bem o que é isso. Por isso que também tem essa troca, todo mundo vem uma vez, uma reencarnação mulher, e tem filho que é para passar por essa situação, porque não é bolinho. Mas é muito bom passar, porque a gente cresce e amadurece muito.